conclusão da revista The Economist, nós convidamos agora 2 deputados para comentarem o assunto. São eles Guilherme Boulos, do PSOL, e Nicolas Ferreira, do PL. Aos 2, eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado por aceitarem o convite. Cada um terá 2 minutos para a resposta. Aí eu posso citar um ok para poder sinalizar o final do tempo. Não quero atrapalhar a linha de raciocínio de cada um, mas só para poder finalizar a fala, sinalizar para finalizar a fala. Eu vou começar com o deputado Guilherme Boulos. Deputado, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aí na CNN. Daqui a pouco a extrema-direita brasileira já está chamando a The Economist de comunista. Mas o que a capa da The Economist traz é um fato óbvio. Os Estados Unidos se acovardaram na hora de julgar aqueles que tentaram dar um golpe no 6 de janeiro no Capitólio, e o Brasil não. O Brasil mostrou firmeza para que aquele golpe, aquela tentativa de golpe, que não foi apenas o 8 de janeiro, teve todas as ações preparatórias que estão na denúncia do Gonê, para que aquilo possa ser julgado e os responsáveis punidos. Aliás, a gente viu ao longo desses anos, quando o Bolsonaro estava no governo, a extrema-direita era valentona, gritava, xingava, fazia arminha com a mão, e agora, não é, se acovarda, precisamos de anistia, anistia, por favor. Tem que assumir a responsabilidade pelo que faz. Né? Isso é o básico na vida e na política. Isso está faltando para a extrema-direita brasileira. Precisa se responsabilizar. Não adianta chamar o Xandão de covarde no carro de som e depois convidar ele para ser vice quando está cara a cara no julgamento, ou pedir desculpa quando está cara a cara no julgamento. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o devido processo legal de responsabilização daqueles que tentaram dar um golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado, vale dizer, ela está prevista no Código Penal. Né? Eles jogam com a confusão, dizendo, mas não conseguiu dar um golpe, foi só uma tentativa. Ora, se tivesse conseguido dar um golpe, não seriam julgados, porque teriam estabelecido uma ditadura que é a finalidade de todo golpe de Estado. A própria tentativa de golpe já está configurada como crime, está mais do que evidente que eles tentaram o golpe de diversas maneiras, não conseguiram. Boa noite, deputados. Começando pelo Nicolas. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse que não vai haver eleição em 2026 se não tiver a presença de Jair Bolsonaro, que está inelegível. Dito isso, disse também que Donald Trump não vai reconhecer as eleições do ano que vem se não tiver a presença do ex-presidente da República. Nicolas, eu te pergunto, depois faço a mesma pergunta para o Guilherme Boulos. Isso significa que não deve acontecer eleição no Brasil em 2026 sem a presença de Jair Bolsonaro? O que significaria Donald Trump não reconhecer essa eleição? As eleições de 2026 sem o Bolsonaro é uma clara tentativa de burlar o processo eleitoral, porque, afinal de contas, saem pesquisas todos os dias mostrando que Bolsonaro ganharia de Lula. Ou seja, é muito fácil você tirar um oponente numa corrida eleitoral dizendo que ele cometeu um golpe, falando que é em defesa da democracia, inclusive, antes mesmo da condenação, o ministro pela democracia dizendo que já está preparando a cela dele, ou seja, podemos dizer que já é um julgamento, né, com cartas marcadas? Óbvio, é um julgamento onde as pessoas têm parte interessada naquele processo, suspeição para quê, né? Então é claro que eles não deixam o Bolsonaro concorrer à eleição, não por conta de corrupção, tá? Não tem uma linha de corrupção ali, nunca foi condenado por nada. Bolsonaro, inclusive, está preso por conta de um suposto golpe. Olha só, é necessário inventar algo para poder colocar o Bolsonaro calado. Ele literalmente não está podendo dar entrevistas, coisas que o ex-presidiário do Lula, apoiado pelo Boulos, pôde dar, coisa que Champinha pôde também dar entrevistas. Pôde dar, por exemplo, também entrevistas Suzane Richthofen, o Marcola. Agora, todos cometeram crimes gravíssimos. Bolsonaro, que é o primeiro ex-presidente condenado por não corrupção, sai das eleições, obviamente, porque ganharia dessa incompetência que é esse governo atual. Então, esse recado que está dando é o seguinte: realmente vai ser ignorado a palavra da maior nação do mundo, do homem mais poderoso que nós temos, vai ser isso deixado de lado, porque não é
colocado aí as mensagens que foram vazadas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, mostrando o modus operandi, como o ministro Alexandre de Moraes perseguia as suas vítimas. Um homem, por exemplo, foi mantido preso por conta de uma publicação em 2018. Ou seja, é muito claro de que nós temos hoje uma perseguição política a todo o campo da direita, porque, caso contrário, não é dessa forma que a esquerda consegue ganhar as eleições. Deputado Guilherme Boulos, caso Donald Trump não reconheça a eleição no Brasil, qual é o significado disso aqui no país? Boa noite, Pedro. Bom, a atuação dos Estados Unidos para sabotar projetos soberanos na América Latina vem de longa data. Todo mundo sabe qual foi o papel do embaixador Gordon no golpe de 1964, que o bolsonarismo defende e exalta. Não é? Os Estados Unidos sempre tratou a América Latina e o Brasil como seu quintal. É assim que eles tratam. Por isso que eles ficam tão nervosos quando encontram uma autoridade aqui que diz não, nós não vamos nos ajoelhar. Aliás, foi a capa do New York Times há algumas semanas, né, que o presidente Lula foi o único que enfrentou o Donald Trump, que é o que deve ser feito. Soberania não se negocia. É vergonhoso ver um monte de traidor, e ainda traidor com mandato. Eu fico pensando, se o Eduardo Bolsonaro fosse deputado norte-americano e conspirasse contra o seu país, altura em Guantánamo, papel do embaixador Gordon no golpe de 1964, que o bolsonarismo defende e exalta. Não é? Os Estados Unidos sempre tratou a América Latina e o Brasil como seu quintal. É assim que eles tratam. Por isso que eles ficam tão nervosos quando encontram uma autoridade aqui que diz não, nós não vamos nos ajoelhar. Aliás, foi a capa do New York Times há algumas semanas, né, que o presidente Lula foi o único que enfrentou o Donald Trump, que é o que deve ser feito. Soberania não se negocia. É vergonhoso ver um monte de traidor, e ainda traidor com mandato. Eu fico pensando, se o Eduardo Bolsonaro fosse deputado norte-americano e conspirasse contra o seu país, ele estaria a essa altura em Guantánamo, preso pelo Estado norte-americano. Essa é a realidade. O que essa turma está fazendo é uma atrocidade, mas que, de algum modo, tem o mérito de desvelar quem são eles, de mostrar quem são. Nunca foram patriotas, são traidores da pátria, são lesa pátria, né? São lambibotas dos Estados Unidos. O Trump está fazendo isso e tentará fazer até o fim até a eleição do ano que vem. Não tenham dúvida, vai haver tentativa de intervenção norte-americana, justamente para poder eleger um governante no Brasil que seja submisso, que se ajoelhe aos interesses dos Estados Unidos, que não é o caso do presidente Lula. Só que não conseguirão. Aliás, todas as pesquisas, diferente do que diz o Nicolas, que eu acho que não sabe nem de legislação, nem lê pesquisa, né, mostram que o Lula venceria no primeiro e no segundo turno, não apenas Jair Bolsonaro, como qualquer candidato bolsonarista. Né? O Lula vai se reeleger o ano que vem, defendendo a soberania nacional, defendendo o povo brasileiro. Né? O Bolsonaro vai estar preso na papuda e essa turma aí vai ter que aguentar, porque é assim, democracia é isso. Né? Nós sobrevivemos há 4 anos dos absurdos do Bolsonaro, agora eles aguentem e convivam com a democracia. Leandro. Senhores, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma lição democrática ou um excesso? Começo com o deputado Guilherme Boulos. Olha, o julgamento do Jair Bolsonaro é uma demonstração de que as instituições do judiciário brasileiro estão funcionando. Não se curvaram à tentativa de golpe de Estado. É importante, e eu uso esse tempo aqui, Leandro, para dizer o seguinte: eu li a denúncia do Paulo Gonet, procurador-geral da República, da primeira à última página. A extrema-direita fica dizendo de que não há elementos, que é só a delação do Mauro Cid. Mentira! Ou não leram ou estão mentindo. Veja, existe ali uma operação que envolveu apreensão de celulares de várias figuras do governo Bolsonaro, troca de mensagens de zap, troca, por exemplo, de mensagens de zap do diretor da PRF, organizando as ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno para tentar impedir eleitores de Lula de votar, pegando as cidades onde o Lula tinha tido maior percentual no primeiro turno. Depois,
a reunião do Jair Bolsonaro já detalhada com os comandantes das forças, tentando pressioná-los a assinar um decreto de golpe de Estado. Isso só não aconteceu porque o comandante do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, não aceitaram a imposição do Bolsonaro e, no desespero, o punhal verde e amarelo numa tentativa de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. É um golpe impresso e auditável, como eles bem gostam. Uma tentativa de golpe está ali, está tudo desenhado. Então, eles jogam com a narrativa, naturalmente. Só que ali no judiciário, nas provas, não é a narrativa que vai prevalecer. Por isso a tendência é a condenação do Jair Bolsonaro para responder pelos seus crimes. Algo que já deveria ter sido feito lá na transição da ditadura militar nos anos 80, quando torturadores, generais golpistas saíram. Agora é a hora dessa turma responder pelos seus crimes para dizer que o Brasil não abre mão da democracia, nem da soberania para o choro da extrema-direita. Deputado Nicolas Ferreira, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma lição democrática ou um excesso? Muito jargão e pouca verdade. A realidade é que a gente está vendo um julgamento que tem zero ampla defesa, pelo contrário, os próprios juízes manifestam fora dos autos, dão suas opiniões, ele é a pessoa que investiga, é a vítima ao mesmo tempo, tem parte interessada nisso. Agora, vamos lá, o golpe que aconteceu aqui no dia 8 é um crime impossível, é querer envenenar alguém com um copo de água potável. Afinal de contas, repito, não tinha-se uma arma de fogo, você tinha ali pessoas vendendo algodão doce no meio daquilo dali. Se estivessem de vermelho, como já aconteceu diversas vezes pela esquerda, queimando, por exemplo, o Ministério da Educação, invadindo propriedades privadas como o MST, não tinha nenhum tipo de julgamento, como não aconteceu com nenhum dos black blocs que destruíram também patrimônio público em São Paulo. Ou seja, está tudo muito claro. E se as pesquisas mentirosas, mas que o Boulos diz aí que o Lula está na frente e ganha do Bolsonaro, deixa ele competir então. Qual que é o medo? Qual que é o problema? Já que ele vai ganhar, deixa ele competir agora. Retirar uma pessoa legítima que perdeu aí, né, por 1% dos votos, de competir uma eleição que na passada foi totalmente parcial a condução dela, afinal de contas, não podia atrelar PT com ditadores da Nicarágua e, por exemplo, Nicolás Maduro. Boulos querer pagar aqui para todo mundo na CNN que é defensor de democracia. Tá de sacanagem. Defensor de Nicolás Maduro, que passa tanque de guerra em cima das pessoas, que exalta Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, inclusive. Isso aí o Fidel Castro, na Folha de São Paulo, disse isso em entrevista, que se arrepende desses atos que fez, que levanta bandeiras da esquerda que matou dezenas de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Que tipo de democracia é essa? Qual deputado que teve as suas contas derrubadas? Qual deputado foi cassado de esquerda? Nenhum. Agora, de direita, Daniel Silveira está preso por quê, senhores? Por crime de corrupção, por desviar bilhões do INSS, está preso por crime de opinião, olha, 5 anos sem poder nem ver sua filha crescer. Você tem diversos deputados que estão sendo caçados. A minha rede social foi derrubada depois das eleições pelo ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Não sabe explicar o porquê. Porque literalmente é uma caça às bruxas a quem discorda. Se eles pudessem, eles não estariam me caçando, não. Eles estariam colocando num paredão de fuzilamento. É isso que a esquerda sempre fez na história inteira da humanidade. Agora, ele acha que ele, com essa carinha aí de songamonga, vai literalmente convencer as pessoas de bem de que eles são defensores da democracia e nós somos os totalmente errados. Vocês é que estão ao lado de ditadores ao longo da sua história. Eu não. Eu estou ao lado certo e o Brasil todo vê isso. Senhores, para a gente encerrar, eu vou conceder 30 segundos para cada um. Deputado Guilherme Boulos. Como você é burro, Nicolas. Eu achava que era só hipocrisia, cinismo, mas é burrice também. Quem é democrata para você, cara? É Brilhante Ustra, que torturava mulheres com ratos na vagina? Ele que o seu chefinho Bolsonaro disse que tinha como ídolo. Qual é a autoridade moral que você acha que tem para falar sobre democracia? Você é moleque, tá vendo agora as coisas, mas você se alinhou a um campo político que historicamente não só defendeu ditaduras, como praticou, torturou gente, matou gente. Não seja irresponsável. Ser burro, todo mundo tem o direito de ser e você está exercendo o direito, normal.
Agora, não seja irresponsável e leviano com a memória das pessoas que perderam gente querida pela ditadura militar brasileira. Ok. Deputado Nicolas Ferreira, mesmo tempo. 1 minuto. Boulos, você não consegue nem respeitar o tempo, cara. Seus 12 neurônios não deixam. Presta atenção aqui. Não adianta fazer jargões midiáticos, tentar colocar, basicamente, pintar uma figura do que eu não sou. Quem está ao lado de ditadores são vocês. Quem literalmente tem guiado esse país a um desastre são vocês. Mais uma vez, não sou eu que nego a reconhecer CV e PCC como terrorismo, que tira foto com dama do tráfico e banca ela, e que basicamente tem uma vida que a única coisa que você tem que dizer sobre mim é de moleque. Eu não tenho nenhuma vergonha sobre a minha juventude. Eu teria vergonha de ter a sua idade e continuar comunista. Ok. Conversamos ao Defendi. vivo com os E você? deputados Guilherme Boulos, do PSOL, e Nicolas Ferreira, do PL. Aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN. Senhores, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigado, Leandro. Boa noite Obrigado, a você e a Leandro. todos da Obrigado, CNN. Boulos. É sempre um prazer te bater. Obrigado. Um abraço nos dois. Obrigado, senhores. Até a próxima.